Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de psicanálise da nova consciência. E que bom ter você aqui comigo. Gente, a aula hoje está super recheada. Este curso é fundamentado em uma tese de doutorado que dialoga com Freud, doutorado de psicanálise, mas não se limita à psicanálise clássica. Gente, a aula de hoje, o nome dela é Arquitetura da Vida Consciente. O que significa isso, Cláudia? Arquitetura da Vida Consciente. A identidade que vocês aprenderam ontem, antes de ontem, a identidade consciente, ela não vive apenas na mente. Olha bem, aqui vocês já consertaram, mas o seu meio, o seu ambiente, os seus hábitos, as relações que você tem, os relacionamentos com pessoas, como é que tá? Então, aqui a gente vai mostrar que para sustentar uma identidade, você precisa não simplesmente só trabalhar aqui a mente, mas trabalhar a arquitetura da sua vida consciente. Quem sou eu? Sou Cláudia Soares, mestre e doutora em psicanálise, doutoranda em neurociência e saúde mental, especialista em transtornos mentais e transtornos mentais graves, especialista em neuropsicanálise, especialista em psicopatologias e dependência química. Sou terapeuta 3R, criadora da terapia 3R, proprietária e coordenadora terapeuta da Clínica Novo Renascer, escritora de mais de 9 livros do Caos à Liberdade e Drogas, o fim pode ser o começo entre eles, mentora e palestrante, e quem quiser me seguir, @Cláudia Soares 3R. Bom, a aula de ontem foi a direção da consciência. A gente deu uma direção para que você pudesse tomar a rédea da sua vida, da sua identidade, da sua nova identidade. Porque uma identidade nova, sem direção, ela não vai para frente. Mas a direção é da onde? Primeiro aqui. Primeiro você fortalece aqui, para depois fortalecer em outro âmbito da sua vida. E o que é a direção da consciência, só lembrando, ela tem em 5 níveis. Como a consciência dirige a sua mente em 5 níveis. Perceber, observar o que está acontecendo, regular, estabilizar corpo e mente com respirações, com relaxamento, escolher, decidir como você responde, né? Como é que eu respondo a esse gatilho que veio agora? Eu respondo positivamente, negativamente, como é que eu respondo? Eu posso escolher. Sustentar, que é manter a escolha, mesmo com desconforto, e dirigir, passar a dirigir a sua vida. Porque se deixar o automático, ele vai dirigir a sua vida. Então, a gente não vai deixar mais o automático tomar conta da vida. E sim, agora a sua nova consciência. Conseguiu, minha flor, entrar. Então, aqui a gente estudou ontem, fez um exercício da reação à direção da consciência, e também a gente concluiu aqui dizendo que a identidade antiga foi construída no automático. A nova identidade será construída na consciência. Se você não dirigir sua vida, sua mente dirige. Ou seja, o seu antigo eu dirige, a sua antiga identidade dirige, o automático dirige. Mas vocês aprenderam que essa nova consciência, ela precisa estar fortalecida para ela dirigir a sua mente. E aí, vamos para a aula de hoje. A arquitetura da vida consciente. A identidade não vive apenas na mente, ela vive na estrutura do ambiente, dos hábitos, das relações. Quando a consciência muda a arquitetura da vida, a identidade nova se encontra. Gente, isso aqui é muito importante. Essa aula, eu digo para você que qualquer pessoa, tá?
Mas para um adicto, essa aula tem que ser encaminhada, gente, para uma pessoa que você diga assim, essa pessoa está tentando sair das drogas, está tentando sair desse lugar. Essa é uma aula poderosa. Todas essas últimas aulas, elas são muito poderosas, porque se a pessoa entender isso aqui, ela transforma a vida dela. Ela transforma a vida dela. Então, a gente vai falar do ambiente, né? A gente vai falar dos hábitos, a gente vai falar das relações. Por que usar essa palavra arquitetura da vida consciente? Arquitetura é a estrutura que sustenta uma construção. Quando um arquiteto projeta um prédio, ele define a base, as colunas, a organização do espaço. Se a estrutura não for adequada, o prédio não se sustenta, ou seja, desaba. Precisa ter uma arquitetura, né, toda montada, toda trabalhada para que esse prédio não venha a desabar. A mesma coisa é com a nova identidade. A identidade não se sustenta apenas na mente. Ela precisa de uma estrutura também externa. Essa estrutura é formada por 3 pilares, que você... Ambientes, hábitos... Eita, tá faltando uma aqui, tá? Tá faltando as relações, tá? Ambiente, a base, né? Tem colunas, tem tudo mais, mas falta. Nessa relação da identidade, precisa também dessa base, dessa arquitetura. E a gente vai falar desse ambiente para a gente trabalhar, esses hábitos para a gente trabalhar, essas relações que a gente tem para a gente trabalhar. A partir daí, com esses 3 elementos, aí sim, você forma a arquitetura de uma nova vida, de uma nova identidade. A identidade, ela não vive apenas dentro da mente, ela vive dentro da estrutura da vida. Se a estrutura da vida não muda, a identidade antiga volta, gente. A maioria das pessoas tenta mudar a mente, e só a mente, mas continua vivendo dentro da mesma estrutura de vida. E a estrutura de vida sempre vence. Ou seja, o ambiente sempre vence. Eu já ensinei isso lá aos meus meninos. Eu coloquei aqui uma pessoa que pensa negativo e uma pessoa que pensa positivo. Sempre, se você se juntar, por mais positivo que você esteja, seu campo energético está vibrando em 8 metros. Se você se juntar e entrar na roda errada, que está totalmente contraída a energia, não é a sua que vai dominar. A energia negativa é que vai lhe dominar. O seu campo energético que diminui. Ou seja, ambiente errado. Muda a sua estrutura de vida. Você trabalhou sua mente, maravilha, porque tudo começa daqui, tá, gente? Mas ela não se sustenta só aqui. Ela precisa de um ambiente, de uma estrutura externa que permaneça, diferente do que você tinha antes. O erro invisível das mudanças pessoais é aqui que a gente não consegue ultrapassar aquela ponte. É aqui onde tem a instabilidade. Muitas pessoas fazem cursos, aprendem sobre consciência, decidem mudar, mas alguns meses depois voltam ao padrão antigo. Quem nunca? Né? Quem nunca? Agora eu vou mudar, agora eu vou para a academia, agora eu vou começar. Aí começa a fazer academia, daqui a pouco, murcha. Começa a fazer uma mudança, um curso, daqui a pouco, murcha. Começa o entusiasmo, daqui a pouco, murcha. Sai da clínica todo entusiasmado para uma vida nova, daqui a pouco, murcha. Por quê? Vocês vão saber agora. Não é porque são fracos, mas porque a arquitetura da vida continua a mesma. A mente mudou, mas o ambiente continua programando a identidade antiga.
Por que mudar a arquitetura da vida é tão difícil? Se mudar ambiente, hábitos, relações, transforma a vida. Por quê? Tantas pessoas continuam presas na mesma estrutura? Resposta profunda, de verdade. Porque a arquitetura da vida protege a identidade antiga. Essa arquitetura da sua vida, do que você vive hoje, é resultado da identidade antiga. Então, se você quer uma nova identidade, você tem que ver se realmente você quer viver na antiga estrutura que você tem. Porque se você voltar para ela, volta a antiga identidade. A nova fica muito fraca, ela não se sustenta. Então, o mecanismo psicológico da resistência é isso. A identidade antiga criou um sistema de segurança psicológico, ou seja, já está cravado na sua memória. Esse sistema é formado por rotinas conhecidas, ambientes familiares, relações previsíveis. Mesmo que esse sistema cause sofrimento, ele traz sensação de segurança. Por isso, muitas pessoas permanecem em trabalhos que não gostam, relações que drenam energia, ambientes que sabotam o crescimento. Por quê? Porque é a antiga identidade que está no comando. Porque é mais fácil, porque a sua estrutura externa está toda relacionada a essa antiga identidade. Então, se você traz uma nova identidade, você tem que ver como é que está a sua estrutura externa, porque se você não mudar também a estrutura externa, não se sustenta. Essa nova identidade não se sustenta. Por isso que muitas pessoas permanecem em trabalhos que não gostam, relações que drenam energia, ambientes que sabotam o crescimento. O cérebro prefere o familiar ao melhor. Por mais que a identidade nova seja melhorada, por mais que você tenha um entendimento, poxa, isso aqui vai me gerar frutos, isso aqui vai me levar para outro patamar, mas a mente entende que o familiar é melhor do que qualquer outra coisa que você possa estar oferecendo aí à sua mente. Exemplo. Imagine uma pessoa que sempre viveu na escassez. Uma pessoa recebe uma oportunidade de crescimento, mas logo aparecem pensamentos como: isso não é para mim, vai dar errado, eu não sei lidar com isso. Não é falta de capacidade, é a identidade antiga tentando proteger o território conhecido, a zona de identidade conhecida. Isso aqui a gente já fez, já entendeu. Toda pessoa que tem uma zona de identidade conhecida, dentro dessa zona, ela sabe como agir, como pensar, como reagir. Mesmo que essa zona tenha sofrimento, ela é previsível. Quando a pessoa começa a mudar, ela entra em território psicológico desconhecido. E isso gera medo, ansiedade, resistência. Por isso, muitas mudanças falham. A identidade antiga não quer desaparecer, ela quer sobreviver. Então, qual o papel da consciência nesse processo? É aqui que a consciência precisa assumir o comando, porque a mente automática quer voltar para o conforto, a repetição, a segurança conhecida, mas a consciência pode dizer: mesmo com desconforto, eu escolho sustentar quem eu estou me tornando. Quantas vezes você tentou mudar algo na sua vida e voltou para o mesmo lugar? Não foi por falta de vontade, foi a arquitetura da sua vida protegendo a identidade antiga. Então, aqui tem um exercício. Vamos começar logo nesse exercício. Já vamos começar, já começando aqui para que vocês entendam uma coisa. Pode falar, Fernanda. Boa noite, professora. Boa noite a todos. É só para colaborar ontem, tá? Mas, enfim, eu estava... Foi mesmo. Foi mesmo.
Isso é tão real, professora, isso é tão real. Eu sei que não tem nada a ver, mas, gente, faz a terapia 3R porque é muito bom, muito bom. Por isso que a nossa mente dá uma abertura muito bacana. Professora, isso é tão real que a senhora está falando e é tão verdadeiro sobre ambiente. Eu morei numa localidade durante 36 anos. E eu fui para outra cidade e fiquei lá 4 anos. Na cidade que eu fiquei, no início que eu cheguei lá, era desesperador. Eu chorava, eu queria voltar para o outro ambiente, porque tinha família, tinha pessoas, a minha vida todinha estava ali. E agora, para poder eu ir retornar para aquela cidade que eu morei 36 anos, eu não quero mais, porque a minha mente abriu e eu não quero mais voltar para lá. Bem isso que a Fernanda falou. Era familiar a outra cidade. Essa era nova, era coisa nova. A mente, ela entende, mas ela não quer viver aquele novo, ela quer voltar para o antigo, certo? Então, veja, a gente vai falar sobre isso destrinchado. Vocês vão sair daqui dessa aula hoje entendendo o que precisa ser mudado na vida de cada um, tá bom? Então, bora logo para um exercício. Vamos lá? Todo mundo? Todo mundo sentado? Todo mundo aqui friccionando as mãos? Prosperidade, felicidade, segurança. Fechem os olhos. Vai para o lugar de segurança na sua vida, de felicidade, de prosperidade. Vamos lá? Respira fundo. Isso. A partir de agora, começa a respirar. Respira fundo. Se permita, gente, se permita. Cada exercício desse destrava uma coisinha na sua mente. Se permita. Respira. Fechem os olhos. Pensem em uma mudança que você sabe que precisa fazer na sua vida. Eu quero que você pense nessa mudança que você sabe que precisa fazer na sua vida. Agora quero que você se pergunte mentalmente: qual o ambiente mantém esse padrão antigo? Você precisa mudar, mas tem algo que não deixa você mudar. Então, qual é o ambiente que está mantendo esse padrão antigo? Qual o hábito que sustenta esse padrão? Qual relação que reforça, relação de pessoas, que reforça essa identidade antiga? Você quer mudança, mas o que faz você não mudar? Agora é a pergunta: se eu realmente quisesse me tornar quem eu escolhi ser, qual dessas estruturas eu preciso mudar primeiro? O hábito, o ambiente, as relações? O que eu preciso mudar primeiro na minha vida para eu ser essa pessoa que eu desejo ser? Porque mudar a mente é importante, mas mudar a estrutura da vida é decisivo. Quando a consciência muda, a arquitetura da vida, a identidade nova finalmente encontra espaço para existir. Pode abrir os olhos. Vocês localizaram onde está o X da questão? Se eu quero mudar, eu tenho que analisar o que está me puxando para que eu não mude. É o ambiente? São meus hábitos?
São pessoas, são relações que eu estou. O que está me puxando para que eu não mude? Olha conscientemente e analisa, tá? A gente só está começando, isso aí é só para dar um bug na sua cabeça, de você já começar a aula já com essa interrogação. Meu Deus, isso aqui meu precisa desaparecer. E é isso que eu quero. Eu quero que você entre nessa nova consciência, já pensando nessa aula, o que precisa ser mudado para que externamente agora é uma identidade. Dentro você já resolveu, mas e agora o externo? Você precisa resolver também. Então, esse campo gravitacional da identidade existe, gente. É um campo gravitacional que é de fora, de dentro para fora. Existe um campo magnético aqui que está trazendo tudo. E tem uma palavra na física, né? Na física quântica, que chama ressonância. Eu só atraio semelhante. Eu estou como um imã. Eu só vou atrair semelhantes. Semelhantes atraem semelhantes. Então, meu ambiente vai ser o que eu mereço. Se eu estou num ambiente que eu digo, eu não queria estar aqui, tá? Mas você tem o que você merece. É o que você merece aqui dentro, tá? Não é o que merece de verdade. Porque você merece todo o ouro do mundo, todo o ouro do mundo, porque você é filho do rei. Mas eu estou dizendo que é o que você está dizendo para você mesmo que você merece. Então, que ambiente você está vivendo? Que hábitos são esses que você tem? Que você continua com o mesmo hábito? O que é que está fazendo aí? Então, eu vou atrair semelhantes. Se eu estou num hábito ruim, vai vir pessoas perto de mim como? Quais as relações que vão vir perto de mim? Com hábitos ruins também. E aqui no campo gravitacional, além desses 3 elementos que precisam ser resolvidos externamente, o ambiente, os hábitos, as relações, aparece o 4º elemento, que são as recompensas emocionais. Quais recompensas emocionais esse campo gravitacional da minha identidade traz? E vocês vão entender a partir de agora sobre isso. A identidade cria um campo gravitacional psicológico que puxa a vida de volta para quem você sempre foi. Ou seja, você está lutando com um gigante, gente. Primeiro aqui, mas foi resolvido porque vocês entraram na psicanálise da nova consciência. Mas agora é externo. E tem uma força maior, é um campo gravitacional, que puxa você para a antiga identidade, porque ela é conhecida, porque os hábitos já são conhecidos, porque o ambiente já é familiar, porque as relações já está tudo tranquilo, já sei o jeito dele, já sei o jeito dela, já sei a forma deles me tratarem. Me tratam mal, mas eu já entendo, já conheço. Entendeu? Então, veja quanto é importante vocês entenderem isso. Bora lá? O campo gravitacional da identidade diz o seguinte, que toda identidade cria um campo gravitacional psicológico. Você não quer uma nova identidade? Ela já tem uma velha, mas essa nova identidade, ela também tem esse campo gravitacional. E esse campo é formado por 4 forças: ambientes, hábitos, relações, e aqui entra a 4ª, recompensas emocionais. Essas forças puxam a pessoa de volta para quem ela sempre foi. Exemplo, a pessoa decide parar de beber. Gente, olha isso, tá? Pessoal da Clínica Novo Renascer, estão aí? Quem está aí de clínica, gente? Eu quero que me fale quem é que está aí. Quem está aí de clínica?
Só fala para mim, só dá um joinha quem é de clínica. Pastor Cristiano, Marcos, quem mais? Ednilson, Ricardo. Tá, só tem essas pessoas daqui. Entendi. Matheus, Davi, ok. Gente, ó, percebam. Eu estou falando aqui de uma situação, um exemplo aqui de uma situação de. Deixa eu botar aqui. Exemplo. Uma pessoa decide parar de beber. Então, eu estou falando aqui da bebida, tá? Mas pode ser qualquer outro exemplo. Eu estou pegando aqui o exemplo da bebida. Uma pessoa decide parar de beber, mas, ó, ela decidiu. Ela escolheu parar de beber. Tá tudo certo. Mas todos os amigos bebem. Os encontros são em bar. O lazer está associado ao álcool. Então, o campo gravitacional vai puxar para onde essa pessoa? E volta para a identidade dele, antiga. Não tem errada. Gente, isso aqui é física. Isso aqui é física quântica, é física. Puxa para o lugar onde você estava antes. Quando a gente fala, na clínica tem muito disso, mude hábitos, lugares e pessoas. Está aqui. Hábitos. Né? Aqui tá falando de hábitos, está falando de ambiente, que são lugares, né? E pessoas que são relacionamentos. É isso, gente. É o beabá. Você quer mudança? Mude a ambiente, a hábitos e relacionamento. E pessoas, né? Então, a identidade antiga cria campos de gravidade. Exemplo, outro exemplo. Uma pessoa decide ser disciplinada, mas, olhe bem, ela decidiu aqui, mas continua dormindo tarde, continua convivendo com pessoas desorganizadas. Ó, eu decidi ser disciplinada, mas eu estou fazendo aquilo que não é de uma pessoa disciplinada, dormindo tarde, continuando convivendo com pessoas desorganizadas, continua no mesmo ambiente caótico. Resultado, a nova identidade não se sustenta, volta para a antiga. A identidade nasce da consciência, mas ela só se sustenta na estrutura da vida, que é essa estrutura que eu estou dizendo para você. Ambiente, voltando aqui, hábitos, relações, e o campo gravitacional da identidade traz mais uma, que são as recompensas emocionais, que a gente vai estudar já já. Então, olha aqui o campo magnético que tem uma pessoa, gente. Essa foto aqui, ela diz um pouco do que é. Você tem esse campo 8 metros. Mas aqui esse campo, ó, semelhantes atrai semelhantes. Se você tiver desse jeito e uma pessoa chegar negativa perto de você, esse campo ele diminui completamente. Muda até a cor. Para você ter uma ideia do que pode fazer um ambiente com você, do que pode fazer pessoas ruins ao seu lado. Vocês já perceberam que tem pessoas que, quando dá um abraço na gente, é mesmo que tirar toda a nossa energia? Acontece. Por quê? Porque ela não está vibrando bom, né? Não está vibrando no positivo. Assim como tem pessoas que, quando dá um abraço na gente, parece que a gente relaxa. Por quê? Porque essa pessoa está vibrando muito alto e você também está bem. Aí, mesmo que você esteja triste, a sua vibração não está tão assim acabada. Quando a pessoa dá um abraço em você, é como se tivesse colocado energia
dentro de você? Tem também. Então, a ciência por trás disso que eu estou falando, vou provar isso aqui cientificamente para vocês. Isso se chama neurociência. O cérebro aprende por associação de contexto. Ambientes ativam automaticamente memórias, emoções, comportamentos. Veja, quando a gente diz para um adicto em recuperação que sai de uma CT, que sai de uma clínica, não volte para aquele lugar. Se você está, eu mesmo digo, se está no norte, vai para o sul, se está no sul, vai para o norte. Ah, Cláudia, eu tenho uma casa, ah, Cláudia, eu tenho um apartamento, alugue, vá, alugue outro canto, alugue, vá para outro canto. Tudo tem que ser novo, vai doer? Vai, mas precisa doer para você passar essa ponte. Então, exemplo aqui, uma pessoa decide parar de fumar, mas entra no lugar onde sempre fumava. O cérebro ativa automaticamente o quê? Memória, desejo, impulso. Não tem jeito, gente. Isso é ciência. Como é que eu estou fugindo do cigarro e eu vou em ambientes que tem cigarro? Como é que eu estou fugindo da bebida e eu vou para ambientes que só bebem, só tomam? Não tem lógica. É óbvio que mentalmente você vai ser atraído, sugado para fazer a mesma coisa. Isso se chama gatilho contextual. Ambientes ativam identidade. A antiga. Então, esse campo gravitacional da identidade, ele começa a lhe puxar para a antiga identidade. Aqui vamos falar do ambiente, do primeiro, tá? Ambiente. O ambiente é o espaço onde sua mente vive. O ambiente influencia decisões, humor, foco, comportamento. Que ambiente você está usando? Você está vivendo? Que ambiente? Vamos lá. Se você está num ambiente de escassez, como é que vai estar seu bolso, gente? Não tem jeito. Atraído pela escassez. Se você está num ambiente que o povo é ouvido, azar, você acha que você é quem? Vai ser quem? Olha, eu não coloquei isso aqui, mas tem. Todos os grandes falam isso. Você é a média das 5 pessoas que você convive, tá? Mas, se você só anda com pessoas que o ambiente seu é um ambiente ruim, um ambiente que você vê, tem pessoas ali com droga, tem pessoas ali com outra, tem pessoas bebendo ali. O que você acha que vai acontecer com a sua antiga identidade? Será que a nova vai subsistir a isso tudo? Não teste. Não faça isso. Não queira testar. Tem pessoas que saem de uma clínica e querem testar. Vou puxar meu amigo. Eu vou salvar meu amigo. E acabou. Você fica por lá. Você tem que se salvar primeiro, para depois salvar outra pessoa. Então, tem um exemplo aqui. Imagine 2 situações. O ambiente 1, televisão ligada, celular o tempo todo, a pessoa tal, em televisão ligada, celular o tempo todo, tudo. Desorganização, olha para o seu quarto todo desorganizado, bagunçado. Estímulos constantes batendo na mente dele. Olhe bem, quais são os estímulos que está dizendo para ele? Barulho, falta de atenção, estou aqui só ligado em histórias que não tem crescimento, que não faz nada com ele para crescimento, muitas coisas ruins ali, só eu passando tela. Quantas coisas tem? Eu conheço uma pessoa, se ela me der o celular dela, eu vou ver o que o algoritmo está trazendo para ela. Eu tenho um aluno
que eu peguei o celular dele, na mesma hora veio o algarismo trazendo mulheres peladas. Aí eu disse, olha o que você está consumindo, é isso aqui. Ele, não, não, doutora, eu sou meu filho. E a vida, esse algoritmo que foi feito no Instagram, ele vem da onde, gente? Vem das nossas conexões neurais. Eles pegaram isso aqui e botaram no celular. Então, tudo que a gente pensa mais, aí a vida dá mais daquilo para a gente. Então, se a gente está pensando na escassez, a gente vai ter mais escassez. Se está pensando na abundância, a gente vai ter mais abundância. Assim, é o algoritmo do celular. Então, quando a pessoa vê já notícia ruim, aí só vai passar notícia ruim. Besterol, aí só vai passar besterol. Então, a pessoa é desorganizado, bagunçado, guarda-roupa todo bagunçado. Isso não é prosperidade. Isso leva a sua mente lá para baixo. Aí tem o ambiente 2, o espaço organizado, cheiroso. Em cima, o ambiente 1, eu esqueci de botar esse também. Não, o cheiro não agrada muito. As roupas meio que sujas. Não gosta nem de tomar muito banho. Tem alguém aí? Espero que não tenha. Mas nós temos esse personagem também. O ambiente 2 é um espaço organizado, tem silêncio no ambiente, eu posso me concentrar, eu posso fazer respiração, eu posso fazer meditação, eu posso ler, eu posso estudar. Então, tem estrutura, tem foco. A mesma pessoa se comporta de forma diferente em cada ambiente. Se eu botar você nesse primeiro ambiente, você vai se aqui igualzinho, tá? Porque o ambiente puxa. O ambiente puxa. Eu tenho um exemplo de uma mulher que era bem desorganizada, o homem bem organizado. Um casal que eu... Ele é bem bastante perfeccionista e organizado. Tudo dele é tudo organizadinho. E a mulher é bagunceira. É o contrário, né? Na maioria, os homens são bagunceiros e a mulher é organizada. Mas nesse caso dos meus clientes, os dois eram desse jeito. A mulher bagunceira e o homem super organizado. Com o passar do tempo do casamento, como é que estava o homem? Bagunceiro. Bagunceiro. Totalmente. E ela agora começando a reclamar do homem. Você está muito bagunceiro, você era organizado, agora você está bagunceiro. Mas o que é isso? O ambiente puxa. O ambiente puxa. Se eu colocasse esse cara ou uma pessoa nesse segundo ambiente, que é um espaço organizado, gente, todo mundo organizado. Percebam bem, um ambiente todo cheiroso, organizado. A pessoa tem até vergonha de ser desorganizado. Ela começa a se organizar automaticamente. Por quê? Porque o ambiente puxa. Então, bora lá. Vamos para o 2, os hábitos. Então, identidade não é apenas uma decisão, identidade é comportamento repetido. O que é um hábito? É um comportamento repetido, que você repetiu tanto que virou um hábito. Escovar os dentes é um hábito, você já faz automaticamente, né? Sei lá, tomar banho é um hábito, tomar banho, para quem gosta, né? Todos os dias, ou 2 vezes no dia, não sei, mas é um hábito. Então, identidade é comportamento repetido. A gente aprendeu ontem e antes de ontem que como é que você constrói essa identidade repetindo, 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 aí vai fortalecendo essa nova identidade. Aquilo que você repete começa a definir quem você é. Exemplo, uma pessoa que quer ser saudável, mas seus hábitos são dormir mal, se alimenta mal, sedentarismo. Ó, eu quero ser uma pessoa saudável, mas eu faço tudo diferente.
a identidade não se sustenta. Agora imagine novos hábitos: horário de sono, exercício, rotina estruturada. A identidade começa a se materializar. Hábitos são a materialização da identidade. Na clínica, eu faço questão, os meninos sabem lá, os coordenadores sabem lá, que eu faço questão de dizer isso. Precisa ser no horário. 7 horas, cravado, toca a sirene. Meio-dia, 8 horas, café da manhã. Meio-dia, à noite. Hora de treinamento, tem que ser cravado. Por quê? Porque se torna um hábito. Quando ele sai de lá, ele, na hora que é aquele horário, a mente dele já vai estar ligada. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro. Se torna um hábito. Então, um segundo aqui, rotina estruturada, a identidade começa a se materializar. Então, o hábito é isso, gente. Você quer uma identidade nova? Todos os dias você tem que trabalhar para essa identidade nova. Não adianta você dizer, eu quero mudança, eu quero sair da miséria que eu me encontro, se todo dia você está com hábitos de miserável, de escassez, juntando com gente que também está com escassez, não fazendo um lugar, um ambiente diferente na sua vida. Vamos lá, qual congresso que você está indo? Qual lugar que você está? Qual ambiente que está diferente? Né? Quais as conexões que você está fazendo diferente da que você já tem? Quais são as conexões que você está fazendo? Ah, não estou indo para canto nenhum, Cláudia. Eu estou dormindo o dia todo, estou de perna para cima. Não vai sair do lugar. Então, tem que ser coerente com aquilo que você quer. Você quer mudança? Então, vamos lá, vamos trabalhar para essa mudança. Vai doer? Vai, mas vai dar certo. Você vai sair desse lugar. E agora vem as relações aqui, gente. Olha para você que é adicto em recuperação. Olha para você que quer mudança aqui nessa noite. As pessoas ao nosso redor, elas criam padrões invisíveis. Relações influenciam decisões, comportamento, crenças, limites. As pessoas ao nosso redor influenciam profundamente a identidade, porque relações criam expectativas, padrões emocionais e comportamentos sociais. Gente, tá aqui. 5 pessoas, você é a quinta dessas pessoas que você convive, tá? Vamos lá. As 5 pessoas que você mais convive, você é a média delas. Se elas são miseráveis, você é o sexto miserável. Se elas são bem-sucedidas, você é a sexta bem-sucedida. Se elas são pessoas que têm disciplina, você é a sexta que tem disciplina. Simples assim. Então, com quem é que você anda? Com quem é que você está vivendo? Quais as decisões que você está tomando por conta de pessoas que estão falando com você que não tem nem... Como é que uma pessoa que não tem prosperidade pode falar de prosperidade para você? Você olha a conta bancária dela, é menos 0. Aí ela pode lhe dizer como você juntar dinheiro? Não. Como é que uma pessoa que tem um casamento destruído pode lhe ensinar sobre casamento? Mas se você andar com essas pessoas, vamos lá, um homem que casa, aí às vezes ele quer viver na vida de solteiro. O que os caras solteiros têm para falar com ele, para conversar com ele? Só uma mulher gostosa, mulher bonita, vou pegar fulana, vou pegar ciclano. Mas ele já é casado. Por que ele tem que estar com essas relações? Não, está errado. Então, não está vendo que esse homem vai voltar para a solteirice dele? Vai. Porque o ambiente puxa, né? Ali o ambiente, os hábitos puxam e também as relações puxam. Lembre-se sempre, as 5 pessoas que você anda, você é a média delas.
Você é a sexta, tá? Então, veja com quem você está andando. Eu, sinceramente, eu só ando com quem tem mente milionária. Cláudia, mas a pessoa pode não ter nem o dinheiro, não tem problema. Mas se a mente dela for milionária, eu estou dentro. Eu estou junto. Eu tenho pessoas, dentro da minha mentoria, eu tenho pessoas que não têm R$ 1 no bolso, mas entrou dizendo, eu já sei que tenho. Então, a mente milionária, aí sim, a vibração bate. A vibração bate. Por quê? Porque ela não quer viver mais na miséria. Ela não quer viver naquele padrão de antigo, de contar moedas. Ela não quer viver mais nisso. Então, ela toma a decisão e já sabe que é seu. Esse futuro já é seu. Ela já tem fé que realmente já está em suas mãos aquilo que ela imagina. Então, é isso, gente. Relações, puxa você. Ó, comportamento. Se a pessoa é fumante, fica junto de pessoas. Eu quero sair do cigarro, eu não quero mais fumar, mas só vive com pessoas que fumam. Já foi, comportamento, vai puxar. Mas se essa pessoa é fumante, quer parar de fumar, e se junta com pessoas que são, que malham, que fazem corrida, que são saudáveis, que estão... Gente, ela vai se tornar igual. Ela também não vai querer mais cigarro, não, para a saúde dela. Ela vai querer também estar chapado. Chapado não é chapado de droga, não, tá? É chapado, é com o peito chapado, com o peitoral, né? Aqueles gominhos, né? Mulheres e homens, que eu estou falando também. Então, é isso. O meio influencia muito. Quem você convive influencia muito na sua vida. A gente, às vezes, está na casa de pai e mãe, mas mãe não tem, talvez, o entendimento que a gente tenha hoje. E a mãe tem um entendimento limitado, o pai também pode ter esse entendimento limitado, e a gente já está com um entendimento mais avançado. Só que a mãe diz, minha filha, já está bom. Minha mãe diz isso para mim, tá, gente? Minha filha, já está bom, o que você tem já está bom. Para onde vai? Minha mãe diz isso. Mas, assim, minha mãe pode. Eu já deixei claro na minha mente que minha mãe pode falar o que for, mas ela não me puxa mais. Mas por muito tempo já me puxou, entendeu? Eu acreditava no que ela dizia, tá bom, minha filha. E eu acreditava, é mesmo, tá bom, para onde eu vou? Tanto dinheiro. tem, tem que parar, mas é isso, gente. Hoje não. Hoje mais não. Então, veja quem são as pessoas que te puxam, né? Quem é que está te puxando para baixo, para se tornar aquela antiga identidade que não foi feita por você, que é um padrão que foi programado, mas que não foi programado por você. Quer mudança? Muda aqui, ó. Ambiente, muda hábitos, muda relações. Exemplo de relações, imagine duas redes de relacionamento. O primeiro grupo de relacionamento reclama muito, vive em escassez, não assume responsabilidade. O segundo grupo de relacionamento busca crescimento, assume responsabilidade, constrói soluções. A mesma pessoa tende a assumir o padrão do grupo. Ou seja, se eu estiver inserido no grupo 1, eu vou ser puxada por esses mesmos hábitos aí, essas mesmas coisas que eles estão fazendo. De reclamar muito, ouvido, azar, ouvido, azar. De ter escassez. Se são escassos, meu Deus do céu, aí é que você vai ficar para baixo mesmo. Não assumem responsabilidade, ó. Ou pessoas que buscam crescimento, assumem responsabilidade, constroem soluções. É isso, são decisões, qual grupo eu quero andar, né? Até mesmo, gente, para vocês terem uma ideia, é tão certo isso que acontece, até marido e mulher. Um tem uma mentalidade de crescimento, o outro tem uma mentalidade para baixo, de ouvido ao azar.
A que quer crescer é puxada. Eu dou um conselho quando eu faço encontro de casais, né? Quando eu faço minha terapia de casal, que eu não gosto de fazer só com mulher e nem gosto de fazer só com homem. Eu digo, traga, vem o outro também. Por quê? Porque não adianta só um subir. Um vai subir de nível, o outro fica. Mas aí o outro vai puxar quem subiu. Não é o que subiu que vai puxar, não. É o que está embaixo que vai puxar o de cima. É bem isso que acontece. Exemplo de escassez. Pessoas sempre vivem falta. Qual a arquitetura antiga que a pessoa tem? O ambiente, casa desorganizada, contas acumuladas. Qual é o hábito que ela tem? Procrastinação financeira. Sempre estou dizendo, depois eu faço. Depois, para o mês, eu vou ter condição. Para o mês, eu vou fazer esse curso. Para o mês, eu vou andar com essas pessoas. Para o mês, eu vou para uma palestra interessante que pode me tirar do buraco. Para o mês. E quais as relações dessa pessoa? Pessoas que vivem reclamando. Ela muda 3 coisas. Muda o ambiente, cria espaço de trabalho organizado. Muda o hábito, planeja finanças diariamente. Muda as relações, começa a conviver com pessoas que prosperam. Qual é o resultado? Aí não tem jeito, gente. A identidade muda na hora. Muitas pessoas tentam mudar a mente, mas continuam vivendo dentro da arquitetura da identidade antiga. Não é falta de força de vontade, é falta de arquitetura de vida. As relações só se sustentam, as relações sustentam ou sabotam identidade. É você que escolhe quais as relações que você quer estar vivendo. Pessoas que saem de clínicas, não volte para os antigos hábitos, não volte para o mesmo lugar, para o mesmo ambiente, não volte para as mesmas pessoas. Mude. Cláudia, mas eu tenho a mulher. A mulher você não pode largar, não. O seu marido você não largue, não, também, viu? Tem que ir. Mas como você está com a consciência elevada, o que é que você faz? Meu filho, vamos fazer junto esse negócio comigo? Vamos fazer, ó, Cláudia, né, diga, a professora Cláudia disse que eu compro a minha e a sua é gratuito. Vamos, meu filho, fazer comigo? Traz para fazer o 3R, para ver se também essa pessoa não muda. Traz uma mulher também, você paga a sua e a da mulher você bota aqui dentro de graça, eu deixo de graça. Porque se você muda e ela não muda, ela vai te puxar. Se você muda, mulher, né? E o marido não muda, ele vai te puxar. É bem assim que acontece. E agora vamos para as recompensas emocionais, que é do campo gravitacional que acontece essa parte aqui. Quais são as recompensas emocionais que eu ganho? São sensações internas que reforçam o comportamento, mesmo quando o comportamento não é saudável. O cérebro sempre pergunta ao inconsciente. Ele sempre pergunta inconscientemente. O que eu ganho emocionalmente com isso? Gente, isso aqui é ciência e ele sempre pergunta, tá falando aí, ó, sempre pergunta o que eu ganho emocionalmente com isso. Pode ser um alívio, pode ser pertencimento, pode ser prazer, pode ser segurança, pode ser evitar dor. Quando eu falo em alívio, quantas pessoas, vamos lá, o adicto, ele não é pertencente àquela família. Ele não se sente pertencente. Mãe e pai se separaram, aí ficou essa mãe com esse filho. Esse pai teve outro relacionamento, a mãe também tem outro relacionamento. Esse filho fica perdido aqui nessa relação. Mas quando ele usa droga, o pai fica junto da mãe, os dois se unem para poder, em prol do filho, já começam a conversar, já começam a dar atenção a esse filho. Estou dando um exemplo aqui, mas poderia ser qualquer outro
de qualquer outra coisa. Começa o casal a dar atenção a esse menino que ele nunca teve na infância. Então, ele diz o seguinte, bom, lá eu não era pertencente, mas agora eu estou me sentindo. Então, qual o ganho que eu estou tendo com essa droga que eu estou usando? Pertencimento. Aí ele não vai sair. Ele só vai sair desse lugar se ele tiver esse entendimento que ele não precisa da droga para ele ser pertencente à família. Porque o pai vai amar, a mãe vai amar, mas ele não precisa ter a droga de pano de fundo para que essa família ame ele. Mas essa é a recompensa que ele acha que tem. E eu estou falando dele, estou falando dos transtornos que existem aí, tudo tem uma recompensa emocional. Então, sempre, o cérebro pergunta sempre ao inconsciente, o que eu ganho emocionalmente com isso? Pode ser prazer, eu estou aqui por prazer, né? Pode ser segurança, pode ser evitar uma dor, mas sempre tem uma recompensa emocional. Mesmo padrões ruins têm alguma recompensa emocional, que foi um exemplo que eu dei agora. Agora vem um exemplo de escassez financeira. Olha, gente, eu já me vi aqui, ó, mesmo com muito dinheiro, ganhando muito dinheiro, mas eu perdia mais do que ganhava, eu já me vi contando moedas. Então, a escassez financeira, a pessoa vive reclamando de dinheiro. Isso parece negativo, mas existe recompensa emocional. Que recompensa emocional, gente? Olha, como é que pode a pessoa estar na escassez, na miséria, e por dentro ter uma recompensa? E agora vocês estão aprendendo que tem. Existe uma recompensa emocional. Que recompensa é essa? Eu recebe a atenção de alguém. Como, Cláudia? Que atenção? Até mesmo a atenção de um agiota. Vocês acreditam que uma pessoa que não teve atenção de pai, mãe, de ninguém, e de repente o agiota está batendo na porta, está dizendo alguma coisa de interessante, essa pessoa precisa dele o tempo todo. Aí fica tomando dinheiro, pega aqui, paga os jurinhos e fica numa relação de dependência de agiota. Existe algo por trás, existe uma recompensa emocional. Estou dando um exemplo aqui, mas é surreal o que eu estou falando. Então, recebe atenção de alguma forma, recebe ajuda. Olha, eu estou na escassez e acabo recebendo ajuda do meu pai ou da minha mãe. Esse pai fez o que comigo a vida toda, nunca me deu. Mas agora, quando eu estou na escassez, estou precisando, estou endividada, o pai vem e me ajuda. O que foi que essa mente entendeu? O meu pai agora está comigo. Aí o que ela precisa mais? Ficar mais nas dívidas para que o pai venha de novo. Gente, a gente é doido. Nossa mente é doidinha de pedra. Diga o que é criado aqui. Tanta coisa que é criada aqui. E a gente não tem nem noção. É para rir mesmo. É doida de pedra. Quando eu entendi os meus padrões, eu disse, meu Deus. Quando eu entendi os pactos que eu fiz quando criança, e eu disse, eu entendia lá de pacto, menino. Mas estava tudo aqui dentro. Estava tudo aqui dentro. Então, veja, a criança recebe ajuda, pronto, já foi. Agora ela quer de novo aquela ajuda. A mãe, se tem pouca mãe que ajuda, né? Os filhos em tudo. Aí, quando a mãe não ajuda, a pessoa fica, olha, ela fez para fulano, ou seja, para outro irmão, não fez para mim. Aí aquela ladainha, aí depois fala para a mãe, aí a mãe agora ajuda. Aí ela diz, não, agora ela viu. Aí o que ela vai fazer de novo? Entrar mais em dívida. E escassez, porque tem que precisar da mãe, gente. Tem que precisar do pai, olha. A pessoa tem que se humilhar. Evita a responsabilidade.
Eu tenho adictos em recuperação que eles não têm noção do que é de dinheiro, né? Tem pessoas também que eu trabalho que não têm noção do que é dinheiro, não sabe o que é trabalhar para ganhar. Por quê? Porque uma vida em toda ele evitou essa responsabilidade. Tinha alguém que fazia por ele. Aí vive na escassez, porque tem alguém por trás fazendo por ele. E esse é o ganho, é a recompensa emocional que ele tem, porque ele evita a responsabilidade. Então, eu prefiro estar nesse cantinho, porque tem alguém fazendo para mim, e eu não sou responsável por isso. Se eu pegar dinheiro e destruir dinheiro, aí eu vou ser responsável. Então, é melhor que eu não tenha dinheiro, alguém tenha por mim, eu só fico pegando migalhas. Mantém identidade conhecida. A recompensa é alívio emocional. Exemplo de dependência emocional. Pessoa permanece em relacionamento ruim. Qual a recompensa emocional? Olha como a gente é doido, gente. Olha, tem poucas pessoas que permanecem em relacionamento ruim. Um monte. Dependentes emocional, um monte. Qual a recompensa emocional dessa pessoa? Não se sente sozinha. Sensação de pertencimento, ou seja, é melhor com ele do que sem ele. É melhor com ela do que sem ela. Sensação de pertencimento, medo de perda sendo evitado. Não vou perder. Prefiro viver na miséria, assim, do jeito que eu estou, do que perder. Então, a dor do relacionamento é menor do que a dor da solidão. Essa pessoa não pode ser solitária de jeito nenhum. Então, ela prefere viver de migalhas, prefere viver numa situação muito ruim no relacionamento do que tomar uma decisão e ter uma identidade nova, diferenciada. Esse é o ganho que ela, o que é que ela ganha? Ela ganha não ter solidão. Outro exemplo, a procrastinação. Uma pessoa adia tarefas importantes. Qual a recompensa emocional que ela tem? Alívio momentâneo, evita ansiedade e evita medo de fracassar. Por quê? Se ela continuar, ela está fazendo algo, aí ela procrastina. Procrastinar é você não terminar aquilo que você começou. E você fica adiando. Amanhã eu faço, depois eu faço, depois eu faço, e nunca faz. Então, isso é procrastinar. Então, a pessoa adia uma tarefa importante. Não, deixa para amanhã. Por quê? Porque ela tem uma recompensa emocional. Que recompensa é essa? Alívio momentâneo. Ah, eu não preciso me estressar com isso agora. Agora não, deixa para depois. Evita ansiedade. Me deixa calma, me deixa calma. E evita medo de fracassar. Por quê? Se eu quero fazer uma faculdade, vou dar o exemplo de uma faculdade. Eu começo, mas eu não termino, talvez seja por medo de fracasso. Eu entenda que eu não consiga terminar, então é melhor desistir da agora. Por isso que eu procrastino. Fico adiando, por conta do medo de fracassar. Então, se eu procrastinei, eu tenho um ganho. Eu evito esse medo que eu sinto de fracassar. O cérebro prefere alívio imediato. E aí a procrastinação dá à pessoa um alívio imediato. Gente, tá dando para entender? Deixa eu ver aqui vocês, ver se minha turma não está dormindo. Tá dando para entender, Fernanda? Está aí? Sim, senhora. Tô aqui. Aqui é Cleide. Isso, tá por aí, Gledson, Matheus, Davi. Tudo certo, entendo. Tudo muito bem explicado. Soraya, a Aglaé tá por aí, Aglaé. Sim, tô. Sim, professor. Estamos todos por aqui, professora. Deixa eu ver quem tá mais.
Seu Ricardo está por aí, seu Ricardo? Tô por aqui, Eliane está por aí, professora. Tá sendo... Fernanda, Gledson, João está por aí, Lúcia, Florzinha. Tô Está por aí, aqui. Marcos está por aí ainda, Tudo Marcos. aqui, sim, professora. Maria Regina está por Aqui, aí. professor. Olha, essa é minha chamada da aula. Se lembra quando a gente era pequeno que tinha chamada em sala de aula? Eu tinha, né? Na minha época tinha chamada. Tem ainda, será? Presente, professora. Ainda tem. Tem, Simone? Olha, Simone está aí também. E Eu estou dando aula aqui em instância de geografia, eu tenho que fazer chamada. Que maravilha! Eu achava que já tinha, que não tinha mais chamada. Olha, eu vou perguntar ao meu neto. Mas Simone, Agora o diário é eletrônico. olha, que chique, hein? Menina, como as coisas estão modernas. Hein, Marcos? Tá ligado aí, Marcos? Tudo E a bom, CT pastor? aí, tá na CT? Hoje eu estou de folga, né? 5 dias de folga. Graças a Deus, né? Dá um time da CT, né? Mas às Maravilha. vezes a CT não sai da cabeça da gente também. É 3 anos já de convivência, né? Ai, Ali é coisa linda. já tem um pedaço da minha vida ali, né? Uma transformação E o que você tá achando dessa aula? maravilhosa. Eu acho que foi fantástica eu fiz a terapia 3R, né? Então, para mim, ficou melhor para mim, entendi melhor ainda, mas foi Que fantástico. maravilha. Isso aí, Gledson. Então, bora para frente. Todos acordados, todos com a chamada, né, Simone? Eu fiz a minha eletrônica, viu, Simone? Só que não. Então, gente, todo comportamento que se repete está sendo recompensado emocionalmente. Ou a mente repete aquilo que emocionalmente compensa. Campo gravitacional da identidade é formado por ambiente, hábitos, relações e recompensas emocionais. Esses 4 forças puxam a pessoa de volta para quem ela sempre foi. Mas, se você muda a ambiência, mudou aqui, mas muda ambiente, muda seus hábitos, muda suas relações e muda suas recompensas. Eu preciso de outras recompensas. Essas antigas eu não quero mais para mim. Eu já sei quem eu sou e já sei agora quem eu quero ser. Não quero mais ter uma identidade que foi programada por outras pessoas, todos os P's da vida. Eu quero uma identidade nova. Eu sei que ela é frágil ainda nesse momento, mas eu decido, eu escolho que eu quero fortalecer minha identidade. Então, vai passar pela ponte da instabilidade? Vai, mas vai sustentar. E como é que eu sustento? Mudando ambiente, mudando hábitos, mudando relações. Dessa forma, eu mudo a minha identidade e eu cravo a minha identidade. O princípio da ecologia comportamental. Comportamento não nasce apenas da mente, como a gente já falou aqui. Ela nasce da interação entre mente e ambiente. Isso é chamado de ecologia comportamental. Se você muda a mente, mas não muda o seu ambiente, o ambiente vence, gente. Bota isso na sua cabeça. O ambiente sempre vence. Eu queria dar essa aula para todos os adictos do Brasil. O ambiente sempre vence. Então, olha onde você está. Se você está no norte, vai para o sul. Se você está no sul, vai para o norte. Mas, Cláudia, eu não sou adicta. Eu não sou adicto. A mesma coisa serve para você. O ambiente sempre vai vencer. Se você quer mudança, veja o que é que está tirando e que está lhe puxando para baixo. Se é um ambiente, se são os relacionamentos, se são os hábitos, veja o que é que está lhe puxando para baixo. E o que estiver lhe puxando para baixo, você muda. O que é que você precisa mudar primeiro?
E agora vamos fazer um treinamento. Bora lá? Deixa eu ver que horas. Ai, meu Deus, já estamos já quase no final da nossa aula, não estou acreditando, não. Mas tá joia? Tá joia? Tá aprendendo? Então é isso. Bora, meus amores. Bora. Os pés no chão. Friccionando as mãos. Faça o exercício. Cada vez que você faz, você vai entendendo mais e mais, e alguma chave pode destravar na sua mente. Bora lá? Segurança, prosperidade e felicidade. Fecha os olhos, respira fundo, respira mais uma vez. Esse exercício é a reorganização, a arquitetura da vida. Imagina a sua vida atual. Só imagina a sua vida atual. Seu ambiente, observa. Conscientemente agora, olhando de fora, olha a sua vida. Olhe seu ambiente. Olha no seu quarto, se está um quarto organizado, se está um banheiro organizado, se está uma casa organizada, se está uma casa cheirosa, ou se está tudo bagunçado. Olha ao seu redor, olha o seu ambiente. Imaginando, claro, né? Você já sabe como é que ele está. Olha a sua rotina. Quais são os seus hábitos nessa rotina? Olhe como é que está a sua rotina. Está tudo a mesma coisa? São hábitos que levam você para cima ou hábitos que levam você e puxam você para baixo? Só observa. Agora observe as pessoas ao seu redor. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Quem são as pessoas que estão influenciando na sua vida? Você fez uma escolha de ser alguém diferente. Você fez uma escolha de ter uma identidade diferente. Qual foi a identidade que você escolheu? Quem é essa pessoa que você quer ser agora? Só observa. Você decidiu ter uma identidade diferente. Nesses dias de aula, você decidiu ter uma identidade diferente. Então, qual foi a identidade que você quer mudar, que você disse, agora eu vou sustentar essa identidade nova? Ok. Você já sabe quem você quer ser. E agora eu quero que você observe conscientemente esse ambiente que você está. Ele sustenta quem você escolheu ser? Eu quero que você se dê essa resposta. Você está querendo ser diferente. Esse ambiente que você está sustenta quem você está desejando ser? Agora se pergunte: esses hábitos sustenta quem você está querendo ser? Essas pessoas que você anda sustenta quem você realmente quer ser? Agora eu quero que você se pergunte: se sua vida continuar exatamente igual, com esse ambiente que você tem, com esses hábitos que você tem, com essas pessoas que você tem em relacionamento, quem você será daqui a 5 anos? Uau!
Eu não quero nem saber qual é a resposta aí que está em cada mente de cada aluno que está aqui na minha frente. Mas eu sei que tem muitas respostas que diz, meu Deus, você é a mesma pessoa de hoje. Se nada mudar, daqui a 5 anos, você vai ser essa mesma identidade antiga. E mais velha, e mais velho. Então, algo precisa mudar. Dói, mas é preciso fazer o que precisa ser feito. Agora, imagine, consciência, imagine 3 mudanças que você precisa fazer na sua vida. Primeira mudança, de ambiência. Um ambiente que favoreça agora essa nova identidade. Agora você está imaginando, quando sair da aula, eu quero que você coloque no papel o que você está imaginando. São 3 mudanças que você tem que fazer no ambiente, no hábito e nas relações. Quais mudanças você terá que fazer? Vamos primeiro no ambiente. Um ambiente que favoreça essa nova identidade. Pode ser organização, pode ser silêncio, pode ser espaço de foco. Que ambiente você tem? Uma casa organizada, um quarto organizado, um guarda-roupa organizado, que tudo que você se acorda e olha tudo já pronto, tudo organizado, cheiroso. Um ambiente diferente do que você vive hoje. Se ele já está assim, parabéns. A ambiência está tudo certo. Muda hábito. Então, o segundo das 3 mudanças é o hábito. Qual hábito diário que fortalece sua nova identidade? O que eu preciso fazer para que eu faça e se torne hábito e fortaleça a minha nova identidade? Fazer algo simples a cada dia, mas repetindo. Eu preciso ler, vou ler 3 páginas de um livro. Eu preciso estudar, vou fazer aqui um curso, vou para um congresso. Como é que você vai fazer? Quais os hábitos que você vai ter de leitura, de estudo? Quais os hábitos? Se fala palavras feias, mudar o hábito de falar feio, de falar palavrão. Qual o hábito que você precisa mudar diariamente para fortalecer essa nova identidade? E em relação às relações que fortalecem quem você escolheu ser? Quais são essas relações que você tem que se conectar? Quais são as conexões que você tem que fazer? As novas conexões, com quem você tem que estar conectado? Onde é que eu encontro essas pessoas que vão fazer com que essa mudança que eu escolhi, essa identidade nova que eu escolhi, seja fortalecida? Onde é que estão essas pessoas? Onde é que eu vou buscar? Muda. Agora imagine sua vida funcionando nessa nova arquitetura, com essas mudanças, a nova identidade realmente sendo ela a que você mais deseja. E com poucas mudanças, você já vai vendo que a identidade a cada dia vai se fortalecendo. E a antiga identidade vocês enterraram. Agora é hora de construir, fortalecer essa nova identidade. Então, consciência sem estrutura volta ao automático. A identidade nasce da consciência, mas ela se sustenta na arquitetura da vida.
Eu quero que você observe a sua nova vida. Essa é a sua nova identidade. Precisa de você para que ela seja construída. Abram os olhos. Uau! Gente, esse material aqui tem como reconstruir a arquitetura da vida. E aí eu tenho ajuste de ambiente, ajuste de hábitos, ajuste de relações e regras dos 3 ajustes. Sustentar a nova identidade foi o que vocês fizeram agora. Tem que ajustar um ambiente, tem que ajustar um hábito, tem que ajustar uma relação. Isso começa a mudar a arquitetura da vida. Exemplo, uma pessoa decide sair da escassez. Ela faz 3 mudanças. No ambiente, ela organiza finanças e espaço de trabalho. No hábito, ela começa a estudar e planejar todos os dias. Nas relações, ela começa a conviver com pessoas que pensam crescimento. Agora a vida começa a sustentar a nova identidade. Essas páginas aqui que eu não li, vocês vão pegar e vocês vão ler, tá? Assim como aqui tem vários exercícios e também eu vou colocar aqui, ó, um protocolo de 30 dias de mudança, tá? Aquele protocolo que eu falei que ia dar atrás lá para vocês, eu vou dar aqui. Nesse daqui tem esse protocolo. Então, vocês podem estar vendo aí. Gente, eu quero falar do curso Formação Terapeuta 3R, que será próximo mês. Dia 6 do próximo mês, a gente vai estar começando. Vocês que já fizeram o Terapeuta 3R, vocês sabem quanto isso é significativo na vida de uma pessoa. Então, leve para outras pessoas, para que elas venham fazer esse curso, que é fantástico, é um transformador de vidas. E também nós temos aqui a mentoria Império da Prosperidade, que é para tirar você da escassez para uma vida de abundância, ensinar você a sair, a se libertar dos pactos, dessa questão hereditária, porque tem muitas pessoas que vêm de coisas hereditárias que acontecem na sua vida. O seu pai tinha escassez, o seu avô tinha escassez, o bisavô tinha escassez, e você não vai ser diferente. São maldições hereditárias, e a gente faz constelação familiar aqui, a gente faz reprocessamento aqui, a gente faz ressignificação também, e a gente faz reprogramação. Os pactos que você fez, as crenças que você fez são cortadas, e a gente ensina como você sair do ponto X para ir ao ponto Y, do que você deseja. Porque se você não fizer um planejamento, nada vai acontecer. Lembra da imaginação que você fez? Se passar 5 anos e você for a mesma coisa, fizer a mesma coisa que está fazendo hoje, você não sai do lugar. Tá bom, meus amados? Terminamos nossa aula. Eu quero que vocês vão lá, me ajudem. Hoje eu quero que diga que eu sou, além de ser linda, ó, professora Cláudia, você é muito linda, e diga como foi a aula, tá bom? Eu quero ver se realmente eu vou receber esse elogio hoje, hein, Fernanda? Vai sim, senhora maravilhosa. Ó, um beijo no coração de vocês, amo todos vocês, e amanhã, não percam a aula de amanhã. Amanhã tem novidade boa, tá? Muita novidade boa. É um dia melhor do que o outro. É um aprendizado melhor do que o outro. Hoje espero ter contribuído com a vida de cada um. Um beijo! Vão lá nos grupos falar que eu sou linda e que o curso tá bom.